Fala, galera tricolor! No vídeo de hoje a gente vai trazer uma análise sincera, com direito à reflexão pesada sobre o momento do Bahia, principalmente após a eliminação na fase de grupos da Libertadores. Não tem como passar pano, o time abriu o placar em jogos importantes como contra o Internacional na Fonte Nova, contra o Nacional em casa e até no Beira-Rio. E em todos esses confrontos, entregou a vantagem. Isso mostra que o Bahia ainda não está pronto para segurar o tranco em jogos grandes e decisivos. É amadurecimento que chama, né? E não é só maturidade, não, é também qualidade. O próprio Botafogo, por exemplo, ano passado deu esse salto porque tinha elenco melhor. O Bahia deixou escapar 5 pontos em casa? 5! Se tivesse vencido o Inter e o Nacional, a classificação estava garantida. Isso não é opinião, é matemática. Precisa reforçar o elenco, precisa mais casca e mais peça boa. É isso que diferencia um time que participa de um time que compete. A análise do nosso parceiro Cardoso também foi certeira. O Bahia perdeu os 3 jogos do retorno da Libertadores. Mas mais do que os resultados, o que doeu foi a falta de postura em campo. O Inter estava remendado, cheio de desfalques, e mesmo assim o Bahia não teve competência para segurar uma vantagem por 5 minutos. 5 minutos! Na hora que o bicho pega, jogadores como Davi Duarte e Marcos Felipe não aguentam. E olha que o problema não é só com os menos qualificados. O time inteiro desaba, até os bons. Falta atitude, falta concentração, falta aquele sangue nos olhos. O Bahia surpreendeu no começo, mas quando virou alvo, não sustentou. O próprio Rogério Ceni na coletiva deu umas indiretas bem diretas. Ele falou sobre o domínio do jogo, sobre o controle da posse de bola. Mas também disse com todas as letras: o time não mata, cria, controla, chega e não define. Jean perdeu uma chance clara que poderia ter mudado o rumo da partida. Se o Bahia vai para o intervalo com 1-0 no placar, o jogo era outro, mas não fez. E aí o castigo veio rápido. E não adianta mais lamentar, a história já foi escrita. E aí entra outro ponto que o Ceni destacou: média de gols. No começo do ano, em competições menos exigentes, o Bahia fazia muitos gols. Mas no Brasileirão e na Libertadores, o desempenho despencou. Está finalizando mal. Falta calma, falta frieza. O próprio treinador admitiu. Precisa mais gols, precisa vencer por 2 ou 3 de diferença para não ficar sempre no fio da navalha. Senão qualquer erro lá atrás vira derrota. E tem que falar com todas as letras. O Bahia precisa reforçar o ataque. Lúcio não está entregando, William José não vive boa fase e o José ainda não é o cara decisivo que se esperava. Precisa de alguém pronto, de alto nível, alguém que chegue para resolver. Um nome de peso. Um atacante que bote medo na defesa adversária. Não adianta só completar elenco, tem que trazer titular, tem que vir para resolver. E não só no centro do ataque, viu? Precisa também de um ponta de velocidade, de um meia ofensivo que faça diferença. Precisa mexer no setor como um todo. Aí entra a análise dura de Márcio Martins e Dito Lopes. Eles não aliviaram, disseram que esse papo de experiência é balela. Que o Bahia perdeu a vaga dentro de casa, que não dá para jogar contra um Nacional fraco e tomar 3 gols na Fonte Nova. Que perder no Beira-Rio é até aceitável, mas a eliminação foi construída antes. E eles têm razão. O Bahia teve a faca e o queijo nas mãos e não aproveitou. Dito ainda foi além, criticou o uso do William José no esquema do Rogério Ceni. O atacante é lento, não tem explosão e foi recuado demais no primeiro tempo. Não é que ele jogou mal individualmente, mas foi mal aproveitado. O time precisava de contra-ataque e não tinha velocidade. Puga não estava bem e o William José não é esse cara. Não deu certo. A defesa também entregou. No segundo gol, o Bahia tinha 3 jogadores em volta e ninguém tirou a bola. Aí é difícil, né? Davi Duarte falhou nos 2 lances. Não foram erros grotescos, mas errou ao rebater a bola nos pés do adversário. É jogador grande, experiente. Nessas horas tem que dar chutão pro lado. E no segundo gol, Araújo ficou olhando o Wesley fazer o que quis. A bola cruzou a área inteira e o atacante do Inter marcou sem contestação. Isso mostra que o Bahia não está pronto para encarar momentos decisivos. Maturidade pesa, claro,
Mas não é só isso. Falta recurso técnico mesmo. E aí fica difícil não pensar que a eliminação foi, sim, consequência de um elenco ainda limitado. O Bahia até teve bons momentos, mas falhou nos detalhes. E detalhe em Libertadores custa caro. Erro de marcação, falta de agressividade, má leitura de jogo. Tudo isso se soma e acaba em eliminação. Então não dá para colocar tudo na conta de experiência. Isso é importante, mas não resolve sozinho. É preciso elenco, é preciso jogador de decisão. Eu, por exemplo, teria trazido um goleiro mais experiente, mais um zagueiro confiável e, claro, um atacante de peso. E não é papo de se ia passar. Não dá para prever. Mas com certeza teria mais chances, teria mais capacidade de competir com os grandes. Márcio Martins, inclusive, ficou indignado com um torcedor que tentou ver lado positivo na eliminação, dizendo que foi aprendizado. Ele respondeu direto: aprendizado é para quem não quer vencer. O clima ficou tenso. Mas é isso. Chega uma hora que só entra quem tem farinha no saco. E hoje o Bahia não tem o suficiente. De toda forma, sem drama, não é hora de tempestade. É em copo d'água, mas também não pode fingir que tá tudo certo. A realidade é clara, precisa reforçar, precisa aprender e precisa evoluir. Tem Série A pela frente, tem Sul-Americana, tem calendário cheio. A temporada ainda promete muito. O que mais preocupa nesse momento é que essa necessidade de evolução não pode esperar. O Bahia está em uma temporada exigente, com compromissos importantes pela frente e um elenco que, por mais promissor que seja em alguns setores, ainda se mostra desequilibrado. A queda precoce na Libertadores acendeu esse alerta com força. Não dá mais para depender da inspiração momentânea de um ou outro jogador. A estrutura tática precisa ser mais sólida, e isso passa diretamente pela capacidade de fazer a leitura correta das partidas e principalmente pelas peças disponíveis para executar essa leitura. Não adianta Ceni propor um jogo de controle e posse se os jogadores que estão ali em campo não conseguem sustentar esse domínio com efetividade. E o recado dele foi claro, ele falou em reforçar o ataque, mas quando um técnico do nível dele expõe esse tipo de carência em uma coletiva, ainda mais depois de uma eliminação dolorosa, ele está mandando um recado direto para a diretoria. O Bahia, nos jogos decisivos, mostrou que tem até uma ideia de jogo interessante, mas ela se dissolve quando exigida em alto nível. A intensidade dos adversários, a pressão da torcida, a necessidade de tomar decisões rápidas, tudo isso tem sido demais para esse elenco atual. A defesa entrega em momentos cruciais, o meio-campo por vezes fica sem conexão com o ataque e a linha ofensiva, mesmo com movimentação, falha constantemente na hora de matar o jogo. E isso não pode mais acontecer, porque em torneios como Libertadores ou mesmo a Sul-Americana, quem não define é punido sem dó. Rogério Ceni tentou equilibrar a equipe com ajustes pontuais, mas está claro que ele não tem à disposição os jogadores ideais para fazer isso, com a consistência que um time de ponta exige. E essa falta de profundidade se mostrou gritante na reta final da fase de grupos. O time até começava bem, mostrava presença ofensiva, abria o placar, mas logo depois recuava de forma precipitada, perdia a concentração e cedia espaço. E é nesses momentos que os erros aparecem. Um rebote mal feito, uma cobertura mal executada, uma transição mal feita. Tudo isso gera oportunidades para o adversário. E como vimos nos jogos contra Inter e Nacional, esses erros foram fatais. Um time maduro e bem preparado não comete esse tipo de falha em sequência, e por isso tanta gente tem questionado se o Bahia realmente está pronto para esse tipo de desafio. É um time que encanta em certos momentos, mas que desmorona quando exigido ao extremo. O clima no vestiário, segundo fontes próximas, é de frustração e ao mesmo tempo de cobrança. Não se trata de desespero, mas de uma compreensão clara de que o time desperdiçou uma oportunidade rara. Porque, convenhamos, o grupo do Bahia na Libertadores era acessível. Com um pouco mais de organização defensiva e precisão ofensiva, dava para classificar. Não estamos falando de um grupo da morte com gigantes sul-americanos. Era uma chave onde o Bahia tinha totais condições de se impor, principalmente jogando na Fonte Nova, com o apoio da torcida. Mas deixou escapar, e quando se trata de torneio continental,
Esse tipo de vacilo cobra um preço altíssimo. E se a gente for mais a fundo, percebe que a eliminação escancarou um erro de planejamento que já vinha sendo apontado por parte da torcida. A montagem do elenco. Houve investimento. É verdade. Mas em alguns casos foram apostas demais. Jogadores contratados que não chegaram prontos, que ainda estão se adaptando, que não têm histórico de decisão em alto nível. E quando o bicho pega, esses atletas sentem. É natural. Mas por isso mesmo é que a diretoria precisa pensar grande se quiser que o Bahia esteja entre os protagonistas do futebol sul-americano. Não dá para montar time com base apenas em potencial. Precisa de jogadores que entreguem agora. E o mercado está aí, a janela vai abrir e o clube precisa ser agressivo. Um nome de impacto no ataque, por exemplo, mudaria completamente a percepção dos adversários. Ter alguém que resolva, que puxe a responsabilidade, que assuste a zaga. Rival! Porque hoje o Bahia até consegue dominar jogos, mas domina sem causar medo. E isso é um problema grave. Futebol também é imposição. Quando o adversário sente que pode tomar um gol a qualquer momento, ele recua, se desorganiza. Hoje o Bahia não tem esse poder e quando chega no terço final do campo, desperdiça chances, hesita na tomada de decisão, se perde em passes laterais. E o que Ceni disse sobre o lado psicológico é real. É muito diferente finalizar num treino com calma do que fazer isso em jogo decisivo, com a torcida em cima e o relógio correndo. E é aí que entra a experiência, mas também a qualidade. E voltando às críticas da imprensa, por mais duras que sejam, muitas delas fazem sentido. Não dá pra romantizar a derrota dizendo que é experiência. O Bahia teve a chance de matar o jogo contra o Inter, contra o Nacional, e não fez. E se o adversário é fraco, como disseram sobre o Nacional, a obrigação é ganhar. Se não, ganhou, falhou. Simples assim. A análise do Márcio Martins foi dura, mas precisa. Não dá pra aceitar uma eliminação em casa sem fazer a autocrítica? E não é perseguição com jogador A ou B, é olhar o jogo com frieza? O William José não comprometeu individualmente, mas o sistema não favorece seu estilo? A bola não chega com qualidade. Ele precisa sair da área para buscar o jogo. E isso descaracteriza o que ele pode oferecer. O mesmo vale para outros setores. Tem atleta jogando fora da sua melhor posição, tem peça improvisada, tem jogador de base tendo que assumir papel de protagonista. Isso não é estrutura de time que quer disputar título internacional? E essa avaliação interna precisa ser feita com urgência. Porque agora é Brasileirão, é Sul-Americana, é Copa do Nordeste. É um calendário pesado e se o time continuar cometendo os mesmos erros, vai tropeçar de novo. A torcida está fazendo sua parte, apoiando, enchendo o estádio, mas quer ver resposta em campo. E a melhor resposta que pode vir nesse momento é a chegada de reforços. Reforços de verdade. Jogador que veste a camisa e já entra resolvendo. E mais, precisa mexer no psicológico desse elenco, porque a cada derrota em jogo grande, parece que o time sente demais. Fica ansioso, erra passes fáceis, se precipita nas tomadas de decisão. É preciso trabalhar isso, blindar o grupo, fortalecer mentalmente. A comissão técnica tem um papel fundamental nisso. Ceni é experiente, tem rodagem, sabe como funciona a pressão em clubes grandes e tem crédito com a torcida. Mas precisa de suporte, precisa de respaldo da diretoria e de opções no banco. Não adianta só querer fazer milagre com as mesmas peças, e é por isso que a segunda janela vai definir o destino do Bahia na temporada. Acertar agora significa brigar por algo grande. Errar de novo significa correr risco de mais uma campanha frustrante. O recado está dado. A eliminação doeu sim, mas pode ser ponto de virada. Se o clube entender onde errou, corrigir com rapidez e ousar nas contratações, ainda dá tempo de transformar essa frustração em combustível. A temporada não acabou, mas se não reagir agora, pode terminar cedo demais. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor vem ganhando força e agitando os torcedores do Bahia. Everton Ribeiro, peça fundamental no esquema do time, teria sofrido uma lesão durante um treinamento recente, e isso tem deixado muita gente apreensiva no clube e na torcida.
Embora ainda não haja um comunicado oficial detalhando a gravidade do ocorrido, as informações extraoficiais indicam que o jogador sentiu um desconforto muscular que pode tirá-lo dos próximos compromissos da equipe. Everton Ribeiro, conhecido por sua habilidade, visão de jogo e qualidade nas finalizações, é um dos principais nomes do elenco do Bahia nesta temporada. Sua ausência, mesmo que temporária, poderia impactar diretamente o rendimento do time, que depende bastante de sua criatividade no meio-campo para criar oportunidades e dar ritmo ofensivo ao time. A possibilidade de ele ficar fora dos gramados já faz a comissão técnica e a diretoria se mexerem em busca de alternativas para suprir essa lacuna, seja promovendo jovens das categorias de base ou buscando reforços no mercado. Na torcida, a apreensão é grande, principalmente porque o Bahia está em uma fase crucial da temporada, com jogos decisivos que podem definir a trajetória do clube nas competições em que está envolvido. Everton Ribeiro, com sua experiência e talento, vinha sendo peça-chave justamente para equilibrar a equipe e conduzir o time a resultados positivos. A ausência dele pode abrir espaço para dúvidas táticas e exigirá uma adaptação rápida da equipe, para não perder o ritmo e o desempenho dentro de campo. Especula-se ainda que o departamento médico do Bahia está fazendo uma avaliação minuciosa para entender a extensão do problema e o tempo necessário para a recuperação. Caso a lesão seja confirmada como mais grave, o clube poderá enfrentar um período de dificuldades até que o camisa 10 volte à forma plena. Por outro lado, há quem acredite que o jogador possa estar apenas passando por um susto e que, com os cuidados certos, deverá estar pronto para retornar em pouco tempo. Enquanto isso, a imprensa esportiva segue atenta, buscando informações exclusivas e atualizações sobre o estado físico do atleta. O burburinho em torno do caso não para de crescer, e os torcedores esperam que as notícias oficiais cheguem logo para acalmar os ânimos. Até lá, o clima é de expectativa, já que a possível ausência de Everton Ribeiro pode mexer com o planejamento do Bahia e até influenciar os resultados futuros do time. Com a temporada em curso, cada jogo é decisivo e a falta de um jogador tão importante pode ser um fator decisivo para o destino do clube. O que se sabe até agora é que o Bahia precisa estar preparado para enfrentar o que vier, seja com Everton Ribeiro em campo ou sem ele, enquanto os torcedores aguardam ansiosamente por novidades que possam confirmar ou afastar esse rumor que está deixando a todos em alerta. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.